Todos nós cometemos erros, mas nem sempre estes erros são intencionais. Mesmo assim, nós lidamos com o sentimento de culpa. Não é nada agradável sentir-se culpado e não saber o que fazer para aliviar este sentimento. Para isso, existe uma palavra muito especial: perdão. Karl Menninger, um famoso psiquiatra, afirmou que se ele pudesse convencer os pacientes nos hospitais psiquiátricos de que os pecados deles foram perdoados, 75% dos doentes receberiam alta no dia seguinte. Incrível, não é verdade? Isto é o que acontece se tão somente crermos no perdão de Deus. Ele nos conhece. A única coisa que temos que fazer é reconhecer os nossos erros e ir até Ele. Não precisamos sofrer tanto. É o perdão de Jesus que traz uma mudança de vida e uma alegria inexplicável. Na lição anterior, estudamos o sacrifício maravilhoso de Cristo na cruz do Calvário, ocupando nosso lugar. Ele merecia a vida e aceitou a morte. Nós merecíamos a morte por causa de nossa desobediência e aceitamos a vida. Como foi conquistada então a nossa salvação? 1 Pedro 2,24 afirma: levando Ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. E quanto custa a salvação? Romanos 3,24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Você nunca poderá pagar nada por causa de sua salvação, porque a salvação é por graça, é por amor, é gratuitamente. Agora, embora a salvação para você seja gratuita, não foi para Deus. Deus pagou um preço muito alto pela salvação. Foi a vida de seu Filho Jesus Cristo. Não fomos comprados com ouro nem com prata, fomos comprados com o precioso sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. A salvação agora está ao nosso dispor. Que atitude fundamental precisa ser tomada antes de receber a salvação ou o perdão? Atos 2,38 diz Pedro: então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa atitude fundamental é o arrependimento. Arrepender-se envolve duas coisas. Primeiro, sentir dor pelo pecado cometido. E em segundo lugar, sentir o desejo de se afastar do pecado. Tem gente que confunde o arrependimento com o remorso. Remorso é sentir medo pelas consequências do pecado. Mas arrependimento envolve dor por ter machucado o coração de Jesus e desejo de afastar-se do pecado. O que precisa ser feito com os pecados? Salmo 32:5 diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Quer dizer, para que Deus te perdoe, é preciso que você confesse seus pecados, porque a confissão é o reconhecimento de que você precisa de perdão. Veja, se você está enfermo e você não reconhece que está enfermo, não vai tomar o remédio. E se não tomar o remédio, vai morrer. O remédio para o problema do pecado é o sangue de Cristo, é a graça de Cristo. Mas para que a graça de Cristo tenha algum valor na sua vida, você tem que reconhecer que está enfermo de pecado. E reconhecer que está enfermo é confessar. Cada vez que você confessa, está reconhecendo que você pecou, que você precisa tomar o remédio maravilhoso que é a graça
perdoadora de Cristo. Qual é a promessa especial de Deus? Isaías 1:18 diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Quer dizer, não há pecado que Deus não possa perdoar. Adultério, fornicação, homossexualismo, miséria, orgulho, droga, assassinato, o pior do pior que você possa imaginar, Deus te perdoa. O problema do pecado não é que Deus não possa te perdoar. O problema do pecado é que se você brinca e brinca e brinca com o pecado, pode chegar um momento em tua vida em que você não queira ser perdoado. Mas enquanto você clamar em seu coração, Senhor, me perdoe, o braço maravilhoso de Jesus se estende para tirar você do lamaçal do pecado. E o que Deus faz quando perdoa alguém? Isaías 43:25 diz: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Dos teus pecados não me lembro. Portanto, diante desta promessa, você não tem o direito de pensar que Deus não perdoa seus pecados. Você pode até ter o direito de aceitar ou não aceitar o perdão divino, mas não tem o direito de sair andando por aí e dizendo: eu pequei tanto que Deus não pode me perdoar. Quem é você para achar que Deus não pode me perdoar? É você Deus? Deixa com Deus ou achar se pode ou não pode te perdoar. Mas Ele já afirmou que Ele, quando você confessa seu pecado, que faz Ele? Ele apaga todos os seus pecados e nunca mais se lembra do que você fez. Está decidido. Depois de lhe oferecer o perdão, Deus espera que você primeiro se arrependa de verdade. Atos 3:19 diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Segundo, Deus espera que você confesse todos os seus pecados. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E terceiro, Deus espera que você experimente uma vida nova. Ezequiel 36:25-27 diz: Então aspergerei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças e os seus estatutos.